Então vamos lá, resolver mais uma questãozinha aqui. Essa questão é legal, ela é bem interessante de se resolver, você precisa usar algumas jogadas para resolvê-la. Então vamos lá. Considere uma partícula em uma dimensão cujo Hamiltoniano seja dado por Hamiltoniano basicamente a energia de uma partícula e provar calculando isso aqui que esta grande expressão é verdade. Para fazer isso, eu vou usar alguns fatos. O primeiro fato é que você pode resolver isso na sua casa. O comutador de x e p quadrado é IH cortado 2P. Isso aqui está lá no livro, mas basicamente quer dizer que se eu tenho o computador de x com alguma função de P, eu posso simplesmente fazer IH cortado derivada dessa função com relação a P. Essa função é exatamente P quadrado, então é uma derivada polinomial. Ok? E vou usar o fato de que eu posso expressar a identidade dessa forma, olha só. Sendo a linha, né? Olha esse cara aqui, esse a linha. Conjunto desses alinhas, um conjunto completo, eu posso exprimir isso dessa forma aqui. Isso aqui é simplesmente a identidade, ok? Simples assim, bonito, nada demais do que a gente fez, então tá tudo ótimo. Então vamos lá. Bom, primeiro vamos calcular cada uma dessas coisas. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou primeiro calcular esse computador de forma bem explícita. Depois eu vou considerar simplesmente com H e X, né? Então esse computador de forma explícita, passo 1 aqui, é o quê? Primeiro calculando o computador do Hamiltoniano com X, fica. Vejam que X deve contar com o potencial, já que o potencial é uma função só desse operador X. Então no fim fica com 1 sobre 2m, computador de P2 e X. E aí eu posso simplificar isso aqui dessa forma, menos 1 sobre 2m, X, P2, e isso aqui é exatamente o que eu calculei aqui em cima, né? O que eu joguei aí em cima, na verdade, é menos IH cortado sobre 2m, perdão, faltou um termo, né? 2p, que eu posso simplificar para menos IH cortado sobre m, p. P, né, é o operador momento. E aí eu vou calcular agora todo o computador grande. Vai ficar, então, esse termo para fora, menos IH cortado sobre m, do computador de P com X, que eu posso simplificar para... Aqui ó, vai estar o seguinte, menos IH cortado sobre m, aí é menos o computador de X e P, certo? E aí menos com menos é mais, então fico com IH cortado sobre m, computador de X e P, que todo mundo sabe quanto é que vale, é uma relação fundamental. Isso aqui é igual a IH cortado, então é IH cortado sobre m vezes IH cortado. Então isso aqui dá menos H cortado ao quadrado sobre m, perfeito. Então calculamos explicitamente o valor desse computador. Precisamos usar o passo 2 agora que eu falei, que é abrir esse termo explicitamente aqui e calcular o seu valor esperado. Já já a gente justifica por que a gente pode fazer isso. Então, bora lá. Quando eu fizer esse computador todo de forma explícita, o que eu quero dizer com isso? Eu vou abrir como se fosse como se a gente abre produto notável. Então esse computador grande vai ser o quê? HX, computador de H com X, vezes X menos X vezes o computador de H com X. Certo? Não tem muito no trouble here. E agora eu abro cada um desses computadores. Então eu tenho o que aqui? HX menos XH multiplicado por X menos X e o mesmo cara. Aí agora a gente abre esses produtos. Bom, hx com x é hx quadrado. Menos xhx. Menos xhx. Mais x quadrado h. Então agora eu posso fazer a brincadeirinha e deixar dessa forma. hx quadrado menos 2x hx mais x quadrado h. Certo? Então, temos aí uma forma aberta. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o valor esperado desse computador inteiro. Por que eu posso fazer isso sem problema nenhum? Veja que o resultado final desse computador é um número. Certo? É um número, menos h cortado ao quadrado sobre m. Isso não é um operador. Ao contrário do computador só do Hamiltoniano com a posição. Como é um número, eu posso tomar o valor esperado
E isso, o valor esperado de um número qualquer, é simplesmente esse número. Então, o valor esperado desse operador é simplesmente esse próprio, perdão, desse computador é simplesmente o próprio computador. Então, tomando esse valor esperado, e aí eu vou tomar esse valor esperado com relação a esse A duas linhas aqui, fazendo a seguinte coisa, né? Deixa eu colocar o computador grande. Isso me dá o quê? Vai ser o valor esperado, né? Vai ser distribuído aqui. A duas linhas, hx quadrado, A duas linhas, certo? Menos A duas linhas. Eu vou colocar o 2 logo para fora, né? Para facilitar a minha vida. X, hx, que só copiando, mais A duas linhas, x, 2h. E agora que eu vou usar o outro fato que eu entreguei no começo, que isso aqui é verdade. Ou seja, eu vou inserir identidades em locais específicos desse problema para que eu obtenha uma coisa deveras interessante. Vamos começar colocando a identidade depois desse cara aqui. E notando que... vou colocar um adendo aqui, né? Observação. Esse cara, ou seja, isso aqui, é igual simplesmente a isso aqui. Acredito que todo mundo consiga visualizar, porque há duas linhas que eu estou colocando aqui é um alto valor, né, um alto vetor do Hamiltoniano, né, porque ele diz exatamente que a linha é um alto vetor de energia com alto valor é a linha. Aí eu estou usando a duas linhas, certo? Então, tanto esse cara aqui quanto esse cara aqui vão sair de forma fácil, ok? Isso aqui é igual a... Olha só, vou ter a duas linhas. Posso tirar do valor esperado à vontade, porque sim. A duas linhas, certo? Só que aí eu vou fazer o seguinte. Eu já vou colocar a identidade em tudo quanto é canto. Então eu vou colocar um somatório grande aqui em A linha. E aí A duas linhas, perfeito? A duas linhas. Aí, bom, esse Hamiltoniano virou esse A duas linhas, me restando só o x quadrado. E aí, entre esses x quadrados, eu vou colocar uma identidade. Então eu vou colocar uma identidade aqui, né? Perfeito? Opa, era para estar bem aqui. Faltou um x aqui, né? X aqui. E o outro x aqui. Então coloquei uma identidade em cada um desses, no meio dos x's, né? Então, tudo que eu fiz foi colocar a identidade. Eu posso colocar a identidade à vontade, porque qualquer coisa vezes 1 é 1, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa nesse carinha do meio aqui. Deixa eu só ajeitar, porque ficou feio, né? Duas linhas. Perfeito? Eu vou colocar agora a identidade bem aqui, ó. Né? Eu poderia colocar aqui também, se eu quisesse. Vou colocar aí. Uma questão besta isso. Menos duas vezes, certo? Duas linhas. Aí x, h. Aí agora a identidade, né? Por que eu posso dizer que é uma identidade? Porque eu estou colocando tudo somando, tá? Só vai ser identidade somando. Porque esse aqui é um operador projeção. A linha, x, duas linhas, perfeito? Mas aí, exatamente esse cara aqui vai ser A duas linhas. Eu vou colocar embaixo, porque senão não tem espaço aqui. Mais A duas linhas. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o primeiro termo, colocando a identidade no meio. Pronto, fiz o que eu queria. Agora, eu vou notar que isso aqui vai ser a mesma coisa que aconteceu aqui. Olha só, H, A linha, A linha, A linha. E eu posso tirar o meu alto valor, né? Energia de A linha, fora desse valor esperado, né? Que é uma integral no fim das contas. Então, vamos lá. Vai ficar o seguinte. Aqui, o somatório em A linha. Então, o que eu tinha antes? Eu tinha isto aqui. Agora, primeiro, né, vamos, obviamente, resolver isso aqui. Note que isso aqui é o quê? Se eu disser que isso aqui é um cat, ou melhor, o valor esperado desse cara, isso aqui é o valor esperado desse cara, dagger. Seria basicamente fazer o dagger. Então,
eu posso simplesmente dizer que isso aqui é o módulo quadrado dessa expressão toda, certo? Porque a gente sabe que o módulo quadrado de um número qualquer, não vou colocar A porque A já está sendo esses valores, né? Esses valores. Então, o módulo quadrado de um número complexo é B estrela, certo? E este segundo termo aqui, se eu disser que isso aqui é B, obrigatoriamente isso aqui é B estrela. Porque, veja, tem essa troca de quem é Bra e quem é Cat. A mesma coisa nesse terceiro termo dessa soma. Então, eu posso já, usando isso, dizer que isso aqui é o somatório. É A duas linhas do módulo quadrado de A duas linhas X A linha, né? Perdão, aqui tem uma linha. Certo? Menos, vamos lá. Aí, quando eu tirar o E a linha daqui de dentro, eu vou ter exatamente a mesma expressão daqui. Então, eu vou ter menos duas vezes E a linha módulo quadrado desse cara aqui, né? Deixa eu digitar aqui, tal. A duas linhas X a linha, módulo quadrado. E aí, para o outro termo, a mesma coisa. Mais a duas linhas, módulo quadrado. Certo? Então, tá aí o que a gente queria. Então, eu vou fazer a seguinte brincadeira. Esse termo é igual a esse termo, vou somá-los. Então, eu tenho o quê? Soma em a linha de duas vezes a duas linhas, módulo disso aqui ao quadrado, menos duas vezes a linha, módulo disso aqui ao quadrado. Então, posso colocar esse módulo ao quadrado em evidência e obter isso aqui, ó. Soma em a linha de duas vezes módulo. Eu já posso tirar essa chave. Duas vezes módulo a duas linhas x a linha quadrado. E aí aqui está subtraindo a duas linhas menos a linha. E agora eu uso o fato de que o operador, né, ou melhor, esse computador todo era igual a menos h cortado ao quadrado sobre m. Como eu tomei o valor esperado do número, é simplesmente número. E aí eu faço a seguinte brincadeira. Eu vou colocar o 2 aqui para o outro lado e sei que eu posso colocar um menos para fora. Isso aqui é simplesmente menos a linha menos a duas linhas. E agora a gente encontra então a expressão que a soma em a linha desse módulo por essa subtração é igual a h cortado ao quadrado sobre 2m. Então tá aí a solução da questão.